Famílias americanas que têm crianças de 12 anos para baixo comemorarão hoje a festa das bruxas, levando suas crianças de porta em porta, recolhendo doces e bombons, candies. Agora mesmo, quando estava vindo para a igreja, eu pude ver famílias, dezenas, centenas delas, andando pelas ruas, indo com as suas criancinhas nos braços, crianças menores, crianças maiores. É como se eles fizessem isso como sendo um ministério. É como se fosse um ministério cristão indo de porta em porta levando a mensagem de Jesus. Mas não, eles estão indo de porta em porta levando suas criancinhas vestidas de bruxas, vestidas de morcego, vestidos de Homem-Aranha, vestidos de diabinhos, levando-os de porta em porta. E então, queridos amigos, essas crianças vestidas de demônios, de caveiras, pensam que tudo não passa de uma brincadeira. Mas com Satanás nada é brincadeira. Satanás leva a sério todas as coisas. Sim, com Satanás ele leva a sério ao ponto de se apossar da mente das crianças por permissão dos pais. Foi no dia 31 de outubro de 1959 que um menino de 10 anos teve a sua primeira experiência com Satanás. Era o dia de Halloween, e ele então saiu, como todas as crianças, de casa em casa, com o trick or treating. Mas naquela noite, ele teve uma experiência com Satanás. Ele viu algo que ele nunca tinha visto antes. Sabem, queridos, que com o tempo, a idade foi avançando, e ele, quando chegou à adolescência, ele teve outras experiências com Satanás, entrou para o satanismo. O satanismo aqui nos Estados Unidos é uma religião muito forte. Foi fundada lá na Califórnia, e Anton LaVey, o fundador da Igreja de Satanás, escreveu uma Bíblia chamada Bíblia de Satanás. E que esta Bíblia já foi best-seller na high school. Já foi best-seller entre os adolescentes. As bem-aventuranças que existe ali na Bíblia de Satanás é bem diferente das bem-aventuranças de Jesus. As bem-aventuranças pronunciadas por Satanás são mais ou menos assim: bem-aventurados os fortes, bem-aventurados os poderosos, bem-aventurados aqueles que tiram vantagens, bem-aventurados aqueles que têm sucesso, e assim vai. Bem diferente das bem-aventuranças de Jesus, não é? Que diz: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pacificadores. Enfim, Satanás trabalha contra Jesus. E hoje, dia 31 de outubro de 2012, é mais um Halloween, é mais uma festa. Hoje, queridos amigos, dia do Halloween, deixou de ser uma festa para crianças, porque se tornou uma festa de adultos também. 1/3 dos americanos adultos participam da festa. Empresas, fábricas, bancos, supermercados, até igrejas estão promovendo, vendendo abóboras no yard das igrejas. Quando vocês passam na frente das igrejas, vocês vão ver ali centenas de abóboras sendo vendidas para Halloween. Mas, queridos, 31 de outubro, originalmente, era uma festa cristã. Como, pastor? Sim, 31 de outubro era uma festa bíblica, era uma festa protestante. Por quê? Porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero pregou as 95 teses em frente nas portas da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Neste país que, os Estados Unidos, neste país que um dia foi conhecido como o maior país protestante do mundo, Satanás está ridicularizando as coisas que são de Deus. Satanás gosta de ridicularizar as coisas que são de Deus. Ele pegou a festa de comemoração e celebração do protestantismo e transformou numa festa de Halloween, Dia das Bruxas. Hoje, aqui nos Estados Unidos,
Ninguém mais se lembra que 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante. Mas todo mundo sabe que é Halloween, o Dia das Bruxas. O clímax da Reforma Protestante aconteceu no ano de 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na frente da porta da igreja de Wittenberg. Martinho Lutero era um jovem sincero, amava a Deus, uma família católica. Mas Martinho Lutero sofria muito com o senso de culpa, o peso dos seus pecados. E tentando se libertar do peso dos seus pecados, ele entrou para o convento. Ele escolheu a profissão de ser um padre, um monge. E durante os estudos, estudando para ser padre, Martinho Lutero continuava fazendo seus jejuns, suas vigílias, ao ponto de dormir sem roupa, em cima de uma laje, no frio inverno da Alemanha. Ele fazia esta penitência, tentando alcançar paz, serenidade, libertação do senso de culpa, mas nada disso ajudava. E um dia Martinho Lutero resolveu ir visitar Roma, a pé. Saiu de Wittenberg, na Alemanha, e foi caminhando a pé, dia após dia. Ele parava nos mosteiros, ele parava nos conventos, dormia, e no outro dia, bem cedinho, continuava a viagem, até chegar à cidade de Roma. O Papa de então tinha feito um decreto. O decreto do Papa era que qualquer pessoa que subisse a escada de Pilatos, de joelho, como penitência, poderia receber o perdão dos seus pecados, ou seja, poderia receber as indulgências. E Martinho Lutero, louco para receber libertação do senso de culpa, ele decidiu então subir a escada de Pilatos de joelhos. Eu já estive com a minha esposa na cidade de Roma, visitando a escada de Pilatos. O que é a escada de Pilatos? Esta escada é a escada que, segundo a tradição, Jesus subiu e desceu quando ele foi julgado perante Pilatos naquele final de semana, ou seja, naquela sexta-feira, quando ele foi julgado diante de Pilatos, ele desceu por esta escadaria. E a tradição católica diz que esta escada foi transportada miraculosamente de Jerusalém para Roma. E agora o Papa decretou que toda pessoa que quisesse indulgência deveria então subir de joelhos aquela escadaria. E Martinho Lutero estava agora em Roma, subindo de joelhos a escadaria, quando de repente ele ouviu uma voz como de trovão, soando no seu ouvido, dizendo: o justo viverá da fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e o verso 17. Romanos capítulo 1 e o verso 17. Aqui nós lemos: este foi o verso que o Espírito Santo sussurrou com voz forte nos ouvidos de Martinho Lutero. Romanos capítulo 1 e o verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Quando ele ouviu esta voz, o justo viverá da fé, ele saltou, ficou em pé, deu as costas para a escadaria de Pilatos, deu as costas para Roma e voltou para a Alemanha, para o interior da Alemanha. Ali começou a conversão de Martinho Lutero. Dali para frente ele começou a obter paz, não mais com indulgências, paz, não com penitências, não com autoflagelo, não com vigílias e jejuns, mas ele começou a adquirir paz através de Jesus, confessando os seus pecados, entendendo que o justo vive pela fé. Queridos, no tempo em que Martinho Lutero estava trabalhando como padre, pregador na sua paróquia na Alemanha, era o período em que Roma estava planejando construir a Basílica de São Pedro. A famosa Basílica de São Pedro, hoje visitada por milhões de pessoas. Por falta de dinheiro, o Papa, com a intenção de arrecadar dinheiro, começou a vender indulgências, vender o perdão dos pecados. As indulgências pretendiam dar o perdão para pecados cometidos no passado e dar o perdão para pecados que iriam ser cometidos no
futuro ainda. Ou seja, a pessoa podia comprar pagando alto preço, quanto mais dinheiro, mais perdão se comprava por pecados passados e pecados futuros. Mesmo aqueles pecados que você estaria planejando praticar, você poderia já comprar o perdão. Se alguém estivesse planejando adulterar com alguém, já poderia comprar o perdão adiantado. Se alguém estivesse planejando matar alguém, já poderia comprar o perdão adiantado. E assim, os oficiais de Roma viajaram pelos países pregando a doutrina da indulgência. E o representante de Roma que foi visitar a Alemanha e pregar nas cidades da Alemanha, vendendo indulgências, era um pregador muito eloquente chamado Tetzel. Tetzel era o oficial designado por Roma para visitar a Alemanha e vender as indulgências. Ao entrar Tetzel nas cidades, ia na frente dele um mensageiro gritando: a graça de Deus e do Santo Padre está nas vossas portas. E então o povo saía, ia para a praça pública, e ali ele fazia um sermão, e ele vendia as indulgências. Ricos e pobres compravam. E os cofres de Roma iam se enchendo. E agora estas pessoas que recebiam as indulgências, elas eram instruídas a irem até o padre da paróquia e pedirem então que ele desse o perdão, absolvesse-as dos pecados, porque eles já tinham comprado o perdão. Mas a absolvição tinha que ser dada pelo padre. Muitos membros da igreja, da paróquia de Lutero, compraram indulgências. E voltaram até ele dizendo: Lutero, nós compramos as indulgências e agora você pode nos absolver de todos os nossos pecados. E Lutero disse: não, eu não farei isso. Porque a absolvição dos pecados só pode ser obtida mediante arrependimento e confissão do pecado, e não mediante compra das indulgências. E estas pessoas, agora revoltadas porque tinham gastado dinheiro, voltaram para Tetzel e disseram: nós queremos nosso dinheiro de volta. Porque o nosso padre se recusa a nos dar a absolvição dos nossos pecados, nós queremos o nosso dinheiro de volta. Dali para frente, Tetzel comunicou isso para Roma, e agora Martinho Lutero começou a ser visto por Roma como um herege. Ali começou o racha, ali começou a divisão. Dali para frente, Martinho Lutero passou a ser olhado por Roma como um herege, que pregava contra a igreja de Roma. Queridos, Martinho Lutero nunca pretendeu se separar da igreja de Roma, mas ele queria uma reforma. E ele então escolheu o dia 31 de outubro de 1517 para escrever 95 teses protestando contra a venda das indulgências. E ele pregou num dia de feriado, o dia de feriado de Todos os Santos. Ele pregou estas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, um dia em que a igreja seria visitada por milhares de pessoas. E todas as pessoas que chegavam na igreja podiam ver as teses. 95 teses pregando contra a venda das indulgências, provando que era antibíblico, que era uma heresia vender indulgências. E tudo isso chegou aos ouvidos de Roma. E Roma agora começou a considerá-lo como um herege, e Roma agora tentava tirar a vida de Lutero. Os amigos de Lutero sabiam que ele estava correndo risco de vida. Então, queridos, os amigos de Lutero fizeram algo que geralmente não se faz. Raptaram Lutero. Lutero não sabia que estava sendo raptado, sequestrado pelos próprios amigos. Não. Ele pensou que ele estava sendo sequestrado para ser morto. Mas ele foi sequestrado por pessoas que ele não conhecia e não se deram a conhecer. E o levaram para um castelo no meio da floresta. O castelo de Wartburg. O castelo de Wartburg foi o lugar onde deixaram Lutero ali preso. E ali ele ficou meses e meses, prisioneiro. Nem o rei da Alemanha, nem os amigos e nem os inimigos de Lutero, nem o Papa, nem os seus cardeais, ninguém sabia do paradeiro de Lutero. Foi um tempo de descanso para Lutero. Ali protegido no castelo, ele estava longe das pressões
longe das perseguições e com tempo de sobra para meditar na palavra de Deus. E Deus colocou no coração dele para que, naquele tempo, preso no castelo de Wartburg, ele pudesse traduzir a Bíblia na língua alemã. E então, pela primeira vez na história, os alemães estariam recebendo a Bíblia na língua deles, para que lessem. E esta foi a obra que Martinho Lutero realizou durante o tempo que ele esteve preso. Queridos, a reforma protestante foi lançada. A sorte foi lançada. Um dia perguntaram para Lutero: você não tem medo de estar lutando contra o Papa? Quem é você para fazer isso? Ele disse: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Uma outra ocasião, perguntaram: o que fará você? Ou melhor, onde estará você quando o Papa e o seu exército vier contra você? E Martinho Lutero respondeu: quando o Papa e o seu exército vierem contra mim, eu estarei no mesmo lugar onde eu estou hoje, abrigado nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Por isso, queridos, Martinho Lutero é conhecido como o leão da reforma protestante. Martinho Lutero não deu começo à reforma protestante. A reforma protestante foi começada muito tempo antes dele, no tempo dos valdenses, no tempo de Wycliffe, no tempo de João Hus. Mas a reforma protestante alcançou seu clímax em 1517, com este corajoso homem de Deus, Martinho Lutero. Lutero, quando lançou a reforma protestante, minou o poderio papal. Roma tremeu, porque a mensagem protestante de que a justiça vem pela fé e não pela penitência. A mensagem cristã de que a justiça de Cristo, o perdão, vem pela fé no sangue de Jesus e não pela compra das indulgências. Esta mensagem bíblica forte foi sacudindo e minando o poderio papal, minando as forças e os exércitos papais. Então, em 1540, observem que Martinho Lutero pregou as teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Em 1540, Inácio de Loyola, um espanhol, se apresentou diante do Papa e se ofereceu para criar uma ordem chamada Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. E então o Papa concordou e foi criada a Ordem dos Jesuítas em 1540. E qual era o lema da Ordem dos Jesuítas? Morte aos protestantes. A Ordem dos Jesuítas foi criada como a contra-reforma. A reforma protestante agora tinha uma contra-reforma, que era a Ordem dos Jesuítas, para combater e destruir o protestantismo. No voto que o jesuíta faz, quando ele se torna jesuíta, no voto que ele faz, numa das cláusulas diz assim: você pode fazer acordo com todas as religiões que você quiser, hinduísmo, islamismo, mas nunca com os protestantes. Nunca com os protestantes. E meus queridos, em 1620, quando o Mayflower e os peregrinos vieram e fundaram a colônia americana, começaram aqui nesta New England, a Nova Inglaterra. Eles vieram em busca de um país livre. Eles vieram fugindo das perseguições. E agora eles estavam fundando um país sem rei e um país sem papa. E este país cresceu como sendo um país protestante. Ficou conhecido no mundo como o maior país protestante do mundo. Mas, queridos, Roma colocou os olhos neste país. E Roma fez planos, através dos jesuítas, a contra-reforma, para reconquistar a América para o papado. Em 1935, um jesuíta escreveu um livro chamado Roma se curva para conquistar. Rome stoops to conquer. Roma se curva para conquistar.
foi escrito pelo jesuíta Boyd Barrett, em 1935. É uma cartilha dando passo por passo o que os jesuítas deveriam fazer para conquistar a América para o Vaticano. Eu tenho este livro. É um livro esgotado. E é interessante que quando você lê este livro, você percebe que desde 1935 até hoje, eles estão seguindo à risca, passo por passo, escrito naquele livro. Naquele livro eles dizem: Roma nunca terá o domínio do mundo de novo, enquanto não tiver o domínio da América do Norte. Roma nunca terá o domínio do mundo, enquanto a América não vier e se ajoelhar diante de Roma. Só que a América já se ajoelhou diante de Roma. Quando eu assisti o funeral do Papa João Paulo II, e quando eu vi com os meus olhos 3 presidentes americanos, o presidente atual era Bush, e o ex-Clinton, e o ex-Bush pai, os 3 ajoelhados diante do corpo de João Paulo II, eu disse: já se cumpriu a profecia. A América já se ajoelhou diante de Roma. Agora Roma tem o domínio do mundo, porque conseguiu o domínio da América. E neste livro, Roma se curva para conquistar, ali o jesuíta escreveu dizendo: mas existe um povo na terra que Roma nunca dominou. E ele diz assim: talvez nunca vai dominar. São os judeus. Sabem, queridos, os judeus são o povo do sábado. Mas existe também a igreja do sábado. A igreja do sábado é a igreja adventista do 7º dia. E o povo do sábado são os judeus. O decreto dominical vai ser um sinal de autoridade papal, sinal de que ele domina o mundo. Só que existem 2 grupos que não vão se ajoelhar e não vão receber o sinal da besta: o povo do sábado e a igreja do sábado. A igreja do sábado crê em Jesus Cristo como Salvador, como Lutero pregava, que perdão e salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Mas o povo do sábado guarda os mandamentos de Deus, mas ainda não aceitou Jesus como Salvador. Então nós entendemos que pela graça de Deus vai chegar o tempo em que os judeus, milhares deles, vão abraçar Jesus como Salvador. Porque não há salvação pela lei. A salvação é única e exclusivamente pela fé no sangue de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que todos os que são salvos pela fé no sangue de Jesus se tornarão também obedientes. A causa da nossa salvação é a fé no sangue de Jesus. Mas os efeitos da salvação é a obediência aos mandamentos de Deus. Por isso Apocalipse 14:12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. As 2 coisas. A fé em Jesus como sendo a causa da nossa salvação. E a obediência aos mandamentos como sendo os efeitos da salvação. 31 de outubro de 1517 foi o início, ou melhor, o ponto alto da reforma protestante. Hoje, nós ainda somos protestantes, porque continuamos protestando contra os erros das indulgências, contra os erros papais. Nós sabemos que a igreja mãe, a igreja de Roma, tem suas filhas. A igreja de Roma manda guardar todos os seres humanos da terra que guardem o domingo. 2 doutrinas identificam Roma como igreja mãe. É a santificação do domingo e a imortalidade da alma. Todas as igrejas que santificam o domingo e que creem na imortalidade da alma são consideradas filhas da igreja de Roma. Mas nós, como igreja adventista, nós santificamos o dia do Senhor, o santo sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. E nós queremos que a alma que pecar, essa morrerá, a alma é mortal. Nós ainda continuamos sendo protestantes, porque continuamos protestando contra os erros de Roma. Deus quer um povo hoje, fiel à palavra de Deus. O lema de Martinho Lutero era sola escritura, unicamente a escritura. Tudo que puder ser provado pela Bíblia, nós aceitamos, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É assim que Deus quer que o seu povo seja hoje. Que fundamente a sua fé no assim diz o Senhor, no está escrito.
E quando Jesus voltar, ele voltará para buscar aqueles que creram na sua palavra, obedeceram a sua palavra, aqueles que o aceitaram como Salvador e aqueles que viveram em obediência aos seus mandamentos. Louvado seja Deus por essa mensagem de fé, por esta mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo. E que você continue sendo um protestante de coração. Um protestante de coração. Até Jesus voltar. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.